E aí, galera, hoje é o segundo episódio da websérie Why Not Live. Para começo de conversa, quero explicar aqui o nosso atraso, que pareceu até brincadeira que aconteceu tudo ao mesmo tempo. É verdade. Acreditem se quiser, mas teve um problema com a locação inicial, era para ser na minha casa, chegou um cara da Copel, pura e simplesmente cortou os cabos da rua inteira. Então a gente ficou sem luz e sem internet, mais o trânsito de Curitiba envolvido, a gente acabou se atrasando, teve que mudar de lugar, mas finalmente a gente chegou, espero que vocês entendam o atraso, e a gente vai começar um pouquinho depois, mas com a mesma animação de antes. Então hoje o convidado é o Lucas Sesquim, que é advogado e empreendedor, e o assunto é o Vale do Silício, na Califórnia. Como aconteceu no vídeo anterior, fiquem à vontade para fazer perguntas, que a gente vai acompanhando aqui nos comentários. Caso vocês perguntem e demorem um pouco para responder, é normal, porque o live tem um delay de mais ou menos 30 segundos, então esperem um pouquinho que logo a gente responde. Então, Lucas, a primeira coisa que eu queria perguntar pra você é o que é o Vale do Silício. Porque eu vejo muita gente falando, meio que sem saber, fica naquele chute. Então, primeira coisa, o que é o Vale do Silício? Bom, Ana, primeiro, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz. Você mais que uma amiga, quase que uma irmã. Exatamente, nada, eu que agradeço, né, por você ter vindo. Bom, o Vale do Silício, tradicionalmente, ele é entendido como a área entre São Francisco, na Califórnia, até San José. Então, ali seria uma área de mais ou menos uns 100 quilômetros de distância, e é a famosa Baía de São Francisco. Então, para quem não conhece, no norte da Califórnia existe uma cidade chamada São Francisco, que tem uma baía bem grande mesmo. Não tem nada a ver com a Califórnia que normalmente a gente pensa, que é aquela Califórnia com praia e tudo mais. É uma praia também, só que a água é mais escura, muito mais frio. Eu adoro, mas enfim, não é aquele estereótipo que a gente tem da Califórnia. Então, tradicionalmente a ideia é de São Francisco até San José. E tem diversas cidades ali. Na verdade, quando você está no Vale, você nem sente que você está mudando de uma cidade para outra. A São Francisco seria a maior cidade, mas tem várias cidades no meio. Redwood City, Atherton, Palo Alto. Palo Alto é a mais conhecida, né? Por causa do Facebook, eu acho, né? Palo Alto fica a sede de Stanford também, né? Stanford nasceu ali. Então, daí tem Mountain View, que a Google está no Mountain View, mas na verdade a gente chama de Vale porque todas elas estão por ali. Então, começou tradicionalmente, seria essa a faixa. Hoje em dia a gente já usa um termo um pouco mais genérico, que é o chamado Bay Area, né? A área da Bahia. Acho que está chegando o vídeo por ali, pergunta. Seria então a Bay Area, que é a área de São Francisco até San José, mas ali Berkeley, outras cidades, Oakland, outras cidades ali do lado também que fazem todo, se você pegar São Francisco estaria no topo, San José embaixo, seria a costa oeste, agora toda a área da costa leste também é contemplada a área ao Vale do Silício. E dá pra dizer que essa área é meramente business ou não? Como assim? Assim, ela só para os negócios, porque eu tenho aquela impressão que vai pro Vale quem quer empreender, que lá estão as grandes empresas, como o Google e o Facebook, que são as mais conhecidas. Então, ela ficou famosa por isso, né? Ali a gente tem várias belezas naturais também que são muito interessantes. Então, por exemplo, tem Napa Valley, que tem os vinhos muito famosos, vinhos, especialmente os vinhos brancos, que é ali mais ou menos uns 45 minutos, uma hora de São Francisco. Tem a Redwood Forest, que tem as árvores mais altas do mundo, que está ali também a 15 minutos de São Francisco. Tem alguns desertos por ali, tem praias maravilhosas, Santa Cruz também está a uma hora dali. Então também é bem turístico além de... Ele mas eu diria que hoje o Vale do Silício é essencialmente negócio. Né? Então, como você bem falou, hoje o Facebook está ali, Google está ali, a Microsoft tem uma base ali também grande, mas também tem outras empresas novas que são muito interessantes. A exemplo da Tesla, que é aquela empresa de automóveis que faz carros totalmente elétricos. A SpaceX, apesar de estar no Texas, o Elon Musk, que é o cara que toca tudo, ele tem uma casa em Los Angeles e acaba indo muito para o Vale também. Enfim, tem diversas empresas ali. Tem a Oracle, que, cara, tem realmente muitas tudo empresas acontece ali mesmo. Hoje eu diria que o Vale do Silício é como se fosse a meca da tecnologia no mundo. Existem outras iniciativas muito fortes em Israel. Tá ótimo volume, isso é um ótimo feedback. Que bom, que era a nossa preocupação, era o round. Que bom. Bem, então em Israel tem uma iniciativa muito forte de startups, em Londres, em Berlim, no próprio Estados Unidos eles estão tentando reproduzir o Vale de outras maneiras, mas o Vale original realmente é o Vale do Silício ali na Califórnia, nessa área que eu estou te falando. Agora, o que acontece é que originalmente era uma área uma área geográfica, né? O Vale, por que do Silício?
porque os primeiros chips, aliás, até hoje, são feitos de silício. Então, interessante, não sabia disso. Não se extrai silício ali, mas os chips são feitos de silício e por isso pegou-se o nome do Vale do Silício nesse caso. Mas hoje a gente fala que o Vale do Silício é um mindset, né? É um modelo de pensamento. Então que ele está muito mais abrangente do que ele era. Não é mais uma área geográfica, é realmente uma maneira de pensar. E é isso que a gente trouxe para o Brasil. Muito legal. Só vou interromper um pouquinho que a gente tem uma pergunta. Claro. Então, a pergunta foi a seguinte: nas eleições municipais de Curitiba, ambos candidatos dizem querer ajudar a cidade a se tornar um vale brasileiro. O que acha disso? É possível? Como? Eu acho ótimo, na verdade. Eu acho que a gente tem que favorecer o empreendedorismo. Eu ouvia, se não me engano, um dos candidatos falar até em Vale do Pinhão. Eu achei muito bacana o nome. Já tem algumas iniciativas aqui em Curitiba. Tem um vale também que a gente chama de Cap Valley, legal, que é bem famoso. Inclusive, eles têm um podcast bem interessante, que é o Startup. O Marcos Pereira tomando conta disso aí. Mas eu acho muito bacana. Eu gosto quando o governo ajuda, e eu acho que pode ser bem interessante mesmo. E aproveitando essa coisa do empreendedorismo, Lucas, que você falou, eu reparei, andei dando uma estudada nesse assunto, que eu achei bem interessante, que até pouco tempo atrás, empreendedorismo no Brasil era visto com maus olhos, no sentido assim, que a pessoa que quer se tornar empreendedora, na verdade está inventando moda, não quer mais fazer as profissões tradicionais e quer inventar outra coisa para fazer. Como, por exemplo, você é advogado, eu também sou advogada, e nós dois saímos dessa área tradicional para inovar na área digital, né? Eu com o blog e você com o teu projeto, que logo você vai explicar pra gente. Eu quero que você explique se você viu mesmo esse choque, você que teve a oportunidade de estar nos Estados Unidos e voltar pra cá, você viu essa diferença? Realmente existe. Eu acho que a gente tem que ser também parte um pouco da mudança que a gente quer ver nos outros, né? Então, para mim, o empreendedorismo, na verdade, foi muito mais, no meu caso, não foi uma escolha, né? Eu realmente, e assim, para mim, eu sempre falo que foi minha única escolha, e é um paradoxo, né? Você pensar em única escolha, não escolha, a gente pensa em várias opções. Mas a minha explicação é a seguinte: para mim, o que aconteceu foi que eu estava pensando no meu futuro profissional e eu estava indo bem na minha carreira, e eu pensei dentro daquela carreira onde é que eu conseguiria chegar. E eu me imaginei, eu parei para pensar... carreira jurídica, na carreira jurídica como advogado. E eu vi, financeiramente eu achava que se eu chegasse num patamar bom, ia ser excelente, meu estilo de vida ia ser bacana e tudo mais, mas eu comecei a pensar que eu gostaria talvez de estar no outro lado da mesa, né? Que ao invés de fazer os contratos, apoiar da maneira jurídica, eu poderia estar fazendo o que o empresário estivesse fazendo. E quando eu comecei a pensar mais forte nisso, acabou que eu vi que para mim a minha única opção seria começar um negócio próprio, seria seguir e correr atrás dos meus próprios sonhos. Então eu digo que para mim, não estou falando que é para todo mundo, estou falando que para mim me pareceu como a única coisa que eu realmente queria fazer. E quando você percebe que tem uma coisa só que você realmente quer fazer, aí as coisas ficam mais fáceis. Eu acho muito bacana a tua iniciativa. Você também estava indo muito bem no universo jurídico, que, repito, é fantástico. Nossa, eu tenho vários amigos advogados, como imagino que você tenha. Sim, eu também. E a carreira deles é brilhante, fazem coisas muito interessantes, mas para mim, eu senti que eu precisava estar de um outro lado da mesa. E então eu acho muito legal o que você está fazendo, super apoio. Sim, que bom. Todas as eu também apoio. Inclusive, outra empreendedora, a Hanai, que tirou a foto que você publicou na chamada. A Hanai também estava no universo jurídico e acabou indo para um universo artístico. Exatamente. Fotógrafa aí. Mas o que te fez pensar no Vale? Você estava, não vamos dizer insatisfeito, que acho que é uma palavra muito pesada, mas você queria mais do que o direito podia te oferecer. Daí quando que surgiu ir para o Vale? Quando surgiu essa opção? Bom, na verdade, engraçado que, se a gente for lembrar, na época eu tava trabalhando na Ernst Young, fazia um ano que eu estava lá, e aí eu não estava muito satisfeito com aquele modelo, com aquela maneira de eles têm uma hierarquia muito horizontal, que é bem tradicional de grandes empresas. E eu não estava me sentindo... eu não me sentia parte daquilo ali, eu me sentia um pouco um peixe fora d'água. E eu lembro, na verdade, quem veio falar comigo foi o Juliano Auer, aqui nessa biblioteca. Foi bem engraçado. Ele chegou e falou: olha, Lucas, eu descobri um curso, uma pós-graduação em administração na Universidade de Berkeley, na Califórnia,
E eu tô indo para lá, né? E para quem não conhece o Juliano, qual que é a formação dele? O Juliano é administrador. Administrador, e é um amigo pessoal seu, certo? É um amigo pessoal, depois quando a gente falar de James eu posso apresentar, acho que ele... Formalmente, né? Mas enfim, então aí ele veio, falou do Vale. Eu, para falar a verdade, quando eu primeiro escutei de Berkeley, eu imaginava que, sempre tive vontade de ir para as grandes universidades dos Estados Unidos, mas não imaginava o que era, né, uma Berkeley, um Stanford, um Harvard. Então você não chegou a ter que pensar entre Berkeley e Stanford, que para quem não sabe, gente, tanto a Universidade de Stanford como Berkeley são localizadas na Califórnia. Isso. E são duas universidades muito boas, né, uma das melhores do mundo. Então eu fiquei nessa dúvida, por que não Stanford? Você pensou em Berkeley porque o Juliano já te trouxe essa ideia? Então, ou... o curso que era oferecido em Berkeley eu achei que era superior ao de Stanford, né, que foi uma pós-graduação em negócios e outra em finanças. Então, um módulo que era um módulo mais rápido só existia em Berkeley. Existia em Berkeley, existia também uma universidade em San Diego, mas realmente um módulo... Tem alguns módulos que dá para fazer em Stanford, como eu e meus sócios, na verdade, todos fizemos um módulo de M&A, né, Mergers and Acquisitions, em Stanford também, mas era um pouco diferente. Esse módulo que a gente conseguiu fazer seria só em Berkeley mesmo. E Berkeley e Stanford são, voltando a falar do Vale do Silício, são dois polos que realmente trazem todo, eles chamam de talento para o Vale, né? Então lá a gente vê muito essa proximidade de faculdade das universidades com o mercado de trabalho. Então, né, voltando para como que começou o Vale, Berkeley estaria no norte, né, no nordeste ali do Vale, e Stanford estaria ao sudoeste do Vale. E são os dois grandes polos de grandes talentos e grandes professores que acabam fazendo essa conexão. Só para a gente ter uma ideia, tem um professor que foi professor por muito tempo em Berkeley, e agora ele foi professor por muito tempo em Stanford e hoje ele é o professor-chefe do setor de economia de Berkeley, que é o professor Steve Tadelis. Enquanto ele era professor em Stanford, ele foi chamado para o eBay, naquela época, que o eBay é bem um dos grandes concorrentes da Amazon e tudo mais. Top. E ele foi chamado para integrar o corpo do eBay para fazer algumas perguntas. Ele fala que economistas gostam de fazer perguntas inteligentes e administradores gostam de responder elas, né? Então ele foi chamado para fazer essas perguntas inteligentes para o eBay. Então, quer dizer, é academia de um lado, universidade, você tem o mercado e elas se conversam muito. Então isso é muito legal. E Berkeley tem diversos no mês. E qual foi o curso que você fez exatamente? Eu fiz ele chama de International Diploma Program. Então eu fiz dois, seria um de administração e outro de finanças. E depois, no final, eu fiz ainda um Summer Internship na GSV Labs, que é uma aceleradora de startups de um fundo de investimento chamado GSV Capital. É bem legal. Quanto tempo que durou? O programa total durou 1 ano, cada módulo durou 4 meses. 4 meses. E tem essa coisa dos Estados Unidos que é legal que você falou, essa conexão assim, da faculdade com o mercado. Você sente que isso é mais próximo do que no Brasil? Com certeza. Eu acredito que essa conexão que existe, especialmente de Berkeley e Stanford, com o mercado de trabalho, eu não vejo em qualquer outro lugar. Porque infelizmente a gente vê muitos professores fazendo teses, mestrado, doutorado para ficar justamente ali onde eles estão, né? Você faz um trabalho para continuar na academia e tudo mais. E lá a gente vê uma coisa muito mais, talvez, usado por muito mais gente, quer dizer, o professor faz uma tese e leva para o mercado para fazer alguma implementação, fazer algum outro tipo de coisa. O que a gente viu no Brasil que deu muito certo foi quando o Marcel e o Volney se uniram para fazer a Bematec lá, acho que foi em 1980 que eles começaram, aí foi sim um caso muito bem sucedido aqui no Paraná, inclusive, legal. Em que a academia ajudou o mercado e vice-versa. Mas dá para dizer que é uma exceção, digamos assim. É uma das exceções do Brasil. Lá a gente vê com muito mais proximidade. O próprio, se for pegar o próprio Google, começou muito dentro de Stanford, se for pegar o Facebook, começou girando nos servidores de Harvard. Então dá para dizer que tem aquele investimento na base. Desde a universidade já tem aquele incentivo para as pessoas estudarem, pensarem na prática, que vão entrar no mercado de trabalho. Então, por que você voltou? Leva essa pergunta, né? Já que é tão bom lá, que é garantido que vai ficar lá, por que voltou para o Brasil? Então, inclusive esse curso que eu fiz, eu podia ficar lá por pelo menos mais 1 ano trabalhando. E daí o visto de trabalho, né? Visto de trabalho, e daí você consegue outros vistos.
Por que eu voltei? Eu voltei para abrir o James. Então, durante essa pós, eu já conheci o Juliano, acabei conhecendo o Eduardo Petrelli, o Ivo Roveda, que nós 4 acabamos fazendo o mesmo curso. Nós não saímos para fazer o mesmo curso, foi uma daquelas coisas bacanas do destino, que acabou juntando. Que viagem sempre proporciona. Com certeza, why not pack, né? Exatamente, why not, né? Então a gente acabou se encontrando lá e a gente fortaleceu uma amizade, mas mais do que uma amizade, a gente queria também fazer algo diferente. E queriam trazer para o Brasil. E a gente queria fazer algo diferente no Brasil, porque nós 4 partilhamos da mesma. A gente sabe que existem pessoas talentosas lá, mas aqui também existem, mas talvez aqui existam menos pessoas com formação acadêmica e tudo mais, que podem fazer essa diferença do que lá. Lá eles já têm talento demais. Né? Então, por que não fazer a diferença aqui no Brasil? Então a gente pensava em trabalhar... Lá no Vale, o Vale respira empreendedorismo. Então você vai para lá, você não consegue ficar indiferente. Então você vê... eu tenho o projeto de fazer daqui 10, 15 anos, fazer alguma coisa diferente. Você chega lá, as pessoas estão fazendo ontem. Né? Você vê crianças, entre parênteses, 18, 19 anos, os caras largando tudo para fazer as suas próprias coisas. Então isso acaba te estimulando muito, né? E lá no Vale tem muita tecnologia, está muito presente ali. Então a gente queria fazer alguma coisa que tivesse a ver com internet, tecnologia, e que a gente pudesse fazer no Brasil. Aí surgiu o James. Né, que é o James Delivery, né? Que é o James Delivery. Eu queria então que você explicasse para o pessoal que ainda não sabe como que é o James, como que ele funciona. Então, será que eu falei pelo... Deixa eu virar um pouquinho aqui. Pode ficar à vontade. Então, o James é o seu delivery particular. Né? Então, o que a gente viu aqui no Brasil? A gente viu que... como que funcionava o mercado de delivery no Brasil? O mercado de delivery no Brasil era só relativo a restaurantes. Então, você tinha que ter... Normalmente, você só ia pedir coisas de restaurantes, quer dizer, só comida, e você só podia pedir daquele lugar que tinha o delivery. Que oferecesse o serviço de delivery. Né? Se a gente for pegar só o mercado de restaurantes do Brasil, só 1/3 de todos os restaurantes do Brasil tem delivery próprio. Oferece serviço. Nossa, é muito pouco, né? Eu não sabia disso. Então, quer dizer, tinha 2/3 do mercado dos restaurantes que você não podia pedir. Isso só considerando o mercado de delivery, né? Se a gente for pensar outras coisas, por exemplo, farmácia, delicatessens, supermercados, enfim, livrarias, não existia ninguém que fazia isso. Então a gente resolveu inverter a lógica do delivery. Ao invés de a gente ter o estabelecimento, o restaurante como principal ponto do delivery, no James, o cliente é o principal ponto. Então é o cliente que pede pra gente pedir um restaurante, ou pedir uma farmácia, ou pedir o que ele quiser. Ele entra no nosso aplicativo, então a gente hoje só está disponível em iOS, mas estamos trabalhando muito para conseguir agora até metade de novembro lançar o nosso aplicativo em Android também. E tá ficando lindo, vale a pena esperar. Ai, que bom! Ele tá chegando. Então, você entra no nosso aplicativo, você escolhe ou pode escolher um dos nossos parceiros, que a gente facilita a compra por ali, porque você entra, você vê a descrição, o prato, qual que é o valor final. E você tem tudo ali detalhado, né? Eu sou uma usuária do James, ele é bem organizadinho, você tem a lista dos restaurantes e tem os pratos, o valor é muito organizado, né? Exato, então tem essa lista e tem também o nosso, que a gente chama de buscar. O que funciona nesse campo? A gente trouxe tudo que está no Google, está dentro do aplicativo também. Então, tudo que você encontra no Google Maps, você pode pedir pelo James Delivery. Então, se eu quiser, por exemplo, vamos supor que você está cozinhando lá, você é para o Felipe, né? Estamos fazendo aquele jantar romântico, faltou algum tempero que você queira. E você sabe que, por exemplo, só tem no mercado municipal ou alguma loja que só você conhece. Você está atrasado, ele está chegando, você não pode sair agora. Aí você pega, mesmo que ele não seja um dos nossos parceiros, você fala para nós aonde que a gente vai buscar. Através do próprio aplicativo. Pelo próprio aplicativo. Você escolhe o lugar. Porque quando você começar a buscar o lugar, por exemplo, se eu buscar por padarias, você vai buscar padarias, vai te dar, por ordem de localização, todas as padarias que estão perto de você. Aí você vai escolher a que você quer ali, e todas que estão no Google Maps estão dentro do aplicativo também. E você fala, olha, eu quero um tempero para um... Daí você explica qual que é o tempero. Eu não sou muito de cozinha. Eu sei, tudo bem. Aí você vai, um dos nossos entregadores de James vai comprar e vai trazer pra você em até 1 hora. Nossa, excelente. É bem fácil. E se eu precisar de um remédio, de uma roupa que eu deixei na lavanderia, não tenho tempo? Então, o remédio acontece muito. O que aconteceu as primeiras vezes, a gente achou até um pouco engraçado, depois acabamos até incorporando pro James, eram muitas mamães pediam fralda. Então a primeira vez que pediram fralda, a gente... Nossa, fralda? Estranharam um pouco, né? Pois não imagina como. Mas aí a gente ligava fralda. A primeira vez que a gente ligou, ligamos aquele berreiro atrás. Aí a gente percebeu que realmente queriam fralda. A gente levou fralda. Você é fã de Harry Potter também, que eu já vi outros vídeos seus. Sim. Pois é, no dia que lançaram o Harry Potter aqui no Brasil, no dia seguinte,
Tem uma cliente nossa que pediu, ela fez a encomenda do livro, eu acho que na Cultura ou na Saraiva, não lembro bem, mas enfim, botou lá e botou, acho que foi Saraiva, pediu pra gente comprar o livro do Harry Potter na Saraiva e a gente foi e comprou pra ela em 40 minutos, estava na casa dela. Nossa, excelente, eu que sou louca, eu ia adorar chegar na minha casa ali, não ter que ficar correndo pra achar o livro. Exatamente, então o James tá indo muito bem, a gente tá... Esse é o nosso 6º mês de operação, uma empresa absolutamente curitibana, Sim. né? E jovem, né? Que é uma coisa muito legal, porque a gente sempre sabe aquele preconceito porque a gente é novo, né? Pois é. Eu sou a pessoa mais velha, na verdade, Juliano é a pessoa mais velha da empresa, ele é 2 dias mais velho que eu. Quantos anos que ele tem? Ele tem 26, vai fazer 27 então, agora. Viu, gente? Dá pra empreender, não tenham medo, se vocês são novos, dá pra quebrar essas barreiras, né? E uma coisa que eu queria conversar com você também, pra não saindo do assunto, eu vi uma pesquisa da Endeavor, que eu achei bem interessante, falando que do ano passado pra cá, pra 2016, o Brasil tá começando a se tornar mais empreendedor. E eles ligaram essa questão do empreendedorismo com o acesso à tecnologia. Porque hoje a gente tem 30% de smartphones no Brasil. Então agora que você tem smartphone, você consegue acessar a internet, e aplicativos como o WhatsApp, o Waze, o próprio Uber, as pessoas agora estão abrindo a cabeça pra esse lado, de nossa, se tem tantos aplicativos pra facilitar o dia a dia, eu também posso fazer um. Claro. Passou pela cabeça de vocês isso também? Na verdade, o crescimento dos smartphones do Brasil foi uma das verticais que a gente olhou para quando a gente veio implementar a ideia aqui. Então a gente viu alguns porquês de começar o James no momento que a gente estava começando, e a gente viu que a conjuntura do Brasil socioeconômica daquele momento era o perfeito. Então, esse ponto do aumento dos smartphones é um dos maiores para nós. Então, a gente sabe que a nossa geração, que é a geração Y, agora está muito presente no mercado de trabalho. Quer dizer, o cara não só tem um smartphone, mas tem poder aquisitivo de comprar também por esse smartphone. Então, essas foram coisas que a gente analisou antes de vir para cá também. No lado dos entregadores, a gente trabalha muito parecido com o Uber. Então, eles não são empregados nossos. Inclusive, quem quiser fazer parte do nosso time, hoje já são mais de 40. Então, você pode se tornar um James, exatamente, se você quiser. E o nosso perfil é bem diferente. Então, a gente tem um monte de tipo de gente. A maior parte das nossas entregas são todas de bicicleta. Então, a gente tem pessoas estudando medicina, publicidade, engenharia da computação, engenharia elétrica. Então, se a pessoa está precisando de um engenheirinho extra ali, ela pode mostrar os horários que ela tem livre e se tornar um James. É só mandar o e-mail lá pra gente que a gente faz esse link. Muito legal. Então, com certeza, esse crescimento da internet acaba proporcionando e é um crescimento diferente, é um crescimento que ele não é só orgânico, ele é realmente, a gente chama de exponencial, né? Ele cresce de uma forma vertiginosa. Porque eu acho que hoje em dia a gente está naquela fase, tá todo mundo mega correndo o tempo inteiro, 24 horas por dia, não tem tempo para absolutamente nada, né? Então tudo que inventarem que consiga deixar a vida mais fácil, vai ter saída, digamos assim, né? A gente cresceu 5 vezes, desde o primeiro mês que a gente começou, a gente já cresceu 5 vezes o número de pedidos mensais. Nossa, sensacional. Tá muito legal, parabéns pra vocês, né? Que honra ter você aqui. E a gente tem agora também, a gente, apesar de ser uma empresa de Curitiba, do Brasil, a gente veio com uma cabeça totalmente voltada no Vale. Então, por exemplo, começamos eu, Juliano, Ivo, Dudu, mas hoje a gente já tem mais 3 sócios, que é o Pedrique, a Michela, o Lucas, meu xará. Vocês são um time de 7, então? Hoje já somos de 8. Temos também um cara que é um desenvolvedor chamado Álvaro, que é peruano, que entrou com a gente faz pouco tempo. Isso na parte da administração. Então, tá sendo muito bacana e tá sendo bem como a gente viu lá fora. A gente começou a estudar lá, a gente viu por que as empresas de lá faziam tanta diferença. A gente falou, vamos trazer essa cultura para cá. Então, todo mundo é dono daquilo ali. Então, você acha que vale a pena a pessoa se arriscar, também insatisfeita, ir para lá e tentar abrir a cabeça para eu acho que sempre vale a pena ir pro Vale. Eu tenho certeza, eu tenho como meta pelo menos uma vez por ano, pelo menos, ir para lá. Porque é uma fonte de inspiração. Você vai pra lá... Sempre tem coisa acontecendo. Sempre tem coisa acontecendo. E a gente vive no futuro. No Vale você vive no futuro. Eu ouvi dizer, eu ia até comentar isso com você, que no Brasil, a era digital já está no presente. Que muita gente acha que vai acontecer. Enquanto lá já é o futuro. Você concorda com isso, Dan? Eles estão sempre na frente. Sempre na frente. É impressionante. Porque lá as coisas são... de um lado, então se de um lado você tem lá, por exemplo, o Google, que agora eles estão tentando instalar uma jornada de trabalho de 4, 5 horas de trabalho. Se de um lado você tem todas essas flexibilidades, as pessoas vão de shorts, levam o cachorro para trabalhar, é um negócio completamente diferente. Se de um lado eles têm isso, de outro lado, ele é o mercado mais competitivo do mundo. Então, todo mundo que está lá está dando sangue para fazer isso acontecer. E é isso que acontece na nossa empresa também. Então, quase todas as pessoas que estão trabalhando ali são donas, né? Só que, de um lado, se você de um lado tem a flexibilidade, do outro lado,
você é cobrado e você tem que agir como dono. E lá é muito mais, as coisas são muito mais fáceis, as pessoas conseguem entender isso. A gente teve muita sorte de conhecer pessoas muito boas quando a gente veio para cá também, para integrar a nossa parte de tecnologia e tudo mais, para que a gente conseguisse crescer dessa maneira que a gente está crescendo. Mas o principal para as pessoas entrarem na nossa empresa realmente é ter essa cabeça de vale, ter essa cabeça de querer crescer e de fazer parte daquilo ali. Porque a gente viu que lá fora é isso que faz a diferença. Sim, e realmente faz. E faz. Eu acho que às vezes a gente tem essa síndrome meio de inferioridade, às vezes até inconsciente, de achar que a gente não é capaz de começar alguma coisa, e né? é engraçado porque, e não é só falar, porque eu acho que tem outro ponto, daí o empresário fala, não, você tem que se sentir dono, tal, mas o cara não é dono. E isso é errado, porque daí ele obriga as pessoas trabalhando com ele a se sentirem donos e agirem como donos, mas não são. No nosso caso, as pessoas agem como donos e são donos também. Então, obviamente, a gente tem todas as questões trabalhistas que a gente falou com os nossos advogados para conseguir fazer isso tudo de uma maneira que a legislação brasileira aceitasse, mas a cabeça nossa, nós estamos aqui com a cabeça lá. Muito legal. Lucas, eu vou interromper só um pouquinho para ver as perguntas que o pessoal está fazendo aqui. Vamos lá. Uma pergunta aqui. Tenho uma ideia para um aplicativo. O que devo fazer? Quanto custa e qual o caminho? Desculpa, você acha... Então, eu tenho uma ideia para um aplicativo. O que eu devo fazer? Quanto custa e qual o caminho? Tá. Acho que quanto custa é a parte mais difícil, porque acho que é bem relativo, né? É bem relativo. Então, obrigado pela pergunta. O aplicativo vai depender muito do que você está buscando, né? Se for um aplicativo mais simples, ele é mais fácil. Agora, uma coisa que eu acho que vale a pena pensar, só as pessoas normalmente vão atrás do aplicativo achando que é barato, é fácil de fazer e tudo, e não é. Você tem muita gente especializada fazendo isso, então é difícil pensar como vai fazer. Agora, se você tiver dinheiro para fazer alguém fazer o teu aplicativo, aí existem as software houses. E aqui em Curitiba a gente tem algumas, no Brasil tem muitas, nos Estados Unidos então é mais ainda. Então você contrata um projeto, você vai, e muitas vezes você pode pegar uma folha de papel, rascunhar a tua ideia. Rascunhar a tua ideia, falar, olha, dessa tela eu quero que passe para essa tela, dessa tela eu quero que passe para essa tela, e explicar para essas pessoas e elas vão fazer com você. Normalmente, nessas software houses, você vai assinar uma NDA, que é Non-Disclosure Agreement, quer dizer, a pessoa não pode usar a tua ideia para fazer outras coisas. Eu acho que todo mundo tem esse medo. Eu não vou contar minha ideia para um desenvolvedor e ele ir lá e roubar minha ideia. O que acontece é que a gente vê, lá no Vale tem uma frase que a gente gosta muito, e que é um pouco pesado, mas que é verdade. Eles falam, ó, se a tua ideia não vale a pena ser contada, ela também não vale a pena ser executada. Né? Muito e tem legal, outra frase que eu acho que complementa essa, que é, ideias são commodities, o que vale realmente é a execução. Então, é verdade, não dá pra viver ideias maravilosas e não executar nenhuma. Exatamente. Pô, eu tenho uma ideia de fazer um carro chegar em Marte, tá? Mas como que você faz isso? Se ter ideia, não te garante nada. Então, a software house eu acho que é uma opção bacana, especialmente se você não quer trazer a pessoa para dentro da tua equipe. Agora, e como que você acessa essa software house, por exemplo, aqui em Curitiba? Se você buscar no Google desenvolvedor de aplicativo ou software house Curitiba, eu acho que você consegue achar muito bem. E você leva a tua ideia, como você falou, meio rascunhada, conversa, até para ver a questão da viabilidade, né? Porque eu acho que às vezes tem algumas coisas que a gente acha que vão ser surpreendentes e não seriam viáveis. Né? Não, com certeza. E outra coisa, para você ter um pouco... Normalmente, como que funciona? Então você vai com a tua ideia, você vai contar, se você puder rascunhar a tua ideia, o que você conseguir expressar, trazer para o campo visual da tua ideia, fica mais fácil para o desenvolvedor entender. E normalmente eles fazem um orçamento baseado naquela tua ideia. Então vai depender muito, por exemplo, a questão do custo é difícil de responder. É muito difícil. Agora, o que acontece também é que se você tem uma ideia e você está disposto a dividir ela com alguém para fazer uma coisa maior, é você ir atrás de desenvolvedores para que eles façam parte da tua equipe. Então, para que sejam seus sócios, né? Então, você abre a tua empresa em troca de... eu acho que é uma troca muito boa, né? Porque, querendo ou não, a pessoa vai estar muito mais motivada a desenvolver uma coisa que ela faz parte, né? Foi exatamente o que aconteceu com nós quatro. Então, nós quatro voltamos com essa ideia, a gente conseguiu, a gente veio com um investidor dos Estados Unidos, era uma pessoa muito bem relacionada, que tem uma mentoria bem grande lá na 500, que acabou sendo o nosso primeiro mentor e que conseguiu produzir essa primeira versão do aplicativo para nós, mas a gente viu que a gente precisava de pessoas aqui também para que a gente conseguisse crescer realmente o negócio. Então nós quatro ficamos na parte comercial e administrativa do negócio e a gente precisava de alguém que conseguisse suprir nossa tecnologia. E aí a gente encontrou 3 pessoas que realmente vieram com a cabeça, exatamente igual a gente via nos Estados Unidos, exatamente com a cabeça de Vale do Silício, para integrar como sócios a nossa empresa.
Então, a gente acha que vale a pena ter uma parte menor e um negócio maior do que 100% de nada, né? Com certeza. Então, realmente é isso. Então, é um pouco difícil de esclarecer essa pergunta, mas tenho certeza que são esses dois caminhos que eu vejo. Né? Ok. Vamos ver agora a pergunta da Fernanda. Ela está perguntando: você acha que alguma outra tecnologia vai superar os aplicativos ou eles realmente são o futuro? Não, já existem, né? Já existem os chatbots, tem algumas coisas de inteligência artificial também que você nem vai usar aplicativo. Eu diria que pelos próximos 5 anos os aplicativos ainda vão estar em voga, mas a gente vê que tem muita coisa que está mudando, né? Então, o próprio Google acabou de lançar um celular que é o Pixar. É o Pixar? Bom, é algum nome parecido. Eu nem tinha ouvido falar. Enfim, vamos saber. Que eles estão colocando inteligência artificial naquele celular. Quer dizer, o Facebook agora também lançou um canal de vendas muito parecido ao da Amazon, do próprio eBay, que você consegue comprar pelo próprio Facebook. Então tem algumas outras coisas nesse sentido. Tem também um negócio chamado Magic no Vale do Silício, que você fala o que você quiser, eles fazem o que você quiser. Se quiser que pinte, a pessoa vem e pinta tua parede. Chega a ser até meio assustador, né? Porque a tecnologia está num nível assim extraordinário mesmo. Tem que pensar, tudo tem lados bons e ruins, né? Mas eu acho que os apps estão aí por mais algum tempo. Né? Ai, que legal. Mais uma pergunta. É muito difícil ir para o Vale? O que é necessário? Qualquer pessoa pode ir? Qualquer pessoa pode ir. Você tem que ter visto para os Estados Unidos. Né? Visto de estudante, no caso. Ou de turista, né? Depende para o que você quiser. Mas o Vale está ali na Califórnia. Você vai pegar um voo. Não sei se é essa a pergunta, mas seria daqui de São Francisco, São Paulo. Você pode pegar São Paulo, São Los Angeles, São Paulo, São Francisco, fazer uma escala lá. O que é necessário é só o visto dos Estados Unidos. Eu acho que é questão de requisitos, talvez as pessoas ficam na dúvida. Por exemplo, vou dar uma remodelada como se fosse eu fazendo a pergunta. Se eu quisesse ir, eu sou formada em Direito, eu vou lá, dou a cara pra bater e vou conseguir um emprego, ou eu teria que estudar lá pra ter no currículo uma universidade americana? Se você estudar lá é muito mais fácil. Muito mais fácil. Agora, o que acontece com o Vale é um pouco... Existe uma certa rixa entre East Coast e West Coast, né? E o East Coast seria ali mais tradicional. Exatamente. Seria o mercado de trabalho mais tradicional, que é expressado basicamente por Nova York e Wall Street. Então, que lá realmente existe uma cultura muito mais apegada a quem é você, quem são seus pais, onde você estudou, o que você já fez. Enquanto no Vale, né, no West Coast, no Vale do Silício, as coisas são muito mais, o que você pode fazer? Não interessa onde você foi para a escola. Você consegue fazer o que você está falando? Você é bom? Não tô perguntando que isso... Então, o Vale é muito mais inclusivo do que o resto dos Estados Unidos. É bem legal. Mais da metade das pessoas que vivem no Vale são imigrantes, de primeira geração. Nossa, bem legal. Então, é completamente, muito indiano, muito chinês, é muito legal mesmo. E assim, eu vejo que é uma menina que está fazendo essa pergunta. E agora tem um mote muito forte no Vale, que é a da diversidade. Então eles viram que tecnologia estava muito homem fazendo isso e tal. Então agora eles tem grandes empresas tentando auxiliar mulheres a irem para lá, mulheres desenvolvedoras ou mulheres de negócios mesmo, a ir para lá e tomar cargos em grandes empresas. Buscando uma igualdade mesmo de gênero. Exato, para conseguir uma maior igualdade. E mais do que isso, a gente tem que pensar que é sempre bom ter um insight de uma mulher num negócio... Sim, são visões diferentes, né? E eles conseguiram perceber isso, né? Então, eles estão tentando fazer o negócio ficar igualitário, né? 50%, para você ter né, homens e mulheres decidindo da mesma... Não, mais uma coisa que eles estão bem na frente, né? Então eles estão tentando, na verdade, corrigir um erro meio histórico, que é de ter... eles tinham, era predominantemente masculino, e agora estão trazendo mulheres porque eles veem realmente qual que é a força das mulheres, né? E eu acho muito bacana. Muito legal, muito legal mesmo. Na própria GSV Labs que eu trabalhava, tinha um programa muito legal, é um pouco diferente do que a gente imagina normalmente, que eram mulheres que estavam no mercado de trabalho, saíram do mercado e estavam voltando agora para o mercado, depois de passar por esse reboot, que eles chamavam lá, para assumir outros cargos e tudo mais. É bem legal, bem legal. Muito legal isso. Mais perguntas. De novo, perguntaram o valor médio do investimento no aplicativo. Acho que você já respondeu, é meio difícil de precisar, depende muito do setor, do qual vai ser o aplicativo, enfim. E aí perguntaram também a questão da privacidade, se essa tecnologia é perigosa. Acho até interessante essa pergunta, porque eu também tenho eu adoro tecnologia, né? Senão eu não estaria aqui agora, eu sou totalmente digital. Mas acho que as pessoas têm um pouco de medo, assim, porque acho que tá tão invasivo essa questão de você entra no Facebook, faz uma pesquisa para Miami, entra no Face, só tem anúncio de Miami, por exemplo. A gente chama de Big Data, né? Então,
tudo que você está depois... a gente não pensa em empresas como Facebook ou Google como empresas. Empresas estão atrás de lucro. Então, toda vez que você procura no Google, você imaginou tanto... Se o Google pudesse compilar, ele pode compilar todas as suas buscas, como que ele consegue... Nossa, ele sabe, conhece você melhor que você mesmo. Então, e houve também, quer dizer, privacidade, qual que é quando você quer mais segurança, você acaba diminuindo a tua privacidade. Então, a gente teve um caso bem famoso agora com a Apple, alguns meses atrás, que a Apple queria... O FBI solicitou que a Justiça dos Estados Unidos abrisse uns códigos da Apple para eles terem acesso a algum... Então, quando você vai fazendo esse tipo de coisa, você vai diminuindo a privacidade das pessoas. Então, é uma mitigação realmente. Eu diria que tem que tomar cuidado, tem que saber como usar. Eu acho que se expor de maneira desnecessária é complicado. Pode ser por Snapchat ou por... Né? Snapchat, a gente pensa, eu vou botar isso aqui e ninguém vai ver. Muitas pessoas entraram com ações contra o Snapchat para que ele realmente deletasse aquilo ali. Mas, de verdade, na hora que entrou num visor de um celular, alguma coisa... Acabou, você não tem como controlar, não sabe, né? Você até imagina, mas não sabe. Eu acho que é bom as pessoas se privarem de algumas exposições desnecessárias, com certeza. E eu acho que até além da questão da exposição das pessoas, acho que o próprio Facebook tem mecanismos que deixam você restringir essa questão de quantas coisas querem saber sobre você. Então, acho que a pessoa que tem meio medo, acho que vale a pena pesquisar, ver como que você pode dar uma... É complicado, a gente não sabe até que ponto que eles estão sendo realmente... né? É um ponto a ser debatido, com certeza. É um dos riscos, né? Como toda coisa tem coisas boas, né? Tem as coisas um pouco ruins, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Gente, desculpa quem tem que ficar atualizando aqui pra ver as perguntas. Só um pouquinho. Vamos ver. Pessoas já animadas querendo ir pro Vale. Isso significa que estão gostando da entrevista, estão gostando do assunto. Que bom. Entendi. Agora que deu uma pausazinha nas perguntas, eu queria também que você compartilhasse um pouco com a gente. Porque o Lucas, que quem não conhece, ele tem experiência em outros países também. Não é o primeiro lugar que você foi. Eu acho uma coisa legal de falar, porque você sai daquela visão de viajante de primeira viagem. Então eu queria que você falasse, assim, resumidamente, os lugares que você foi e o que você viu de diferente. Por que o Vale se sobressaiu? Tanto que foi o que te fez criar o James, né? Pois eu acho que, na verdade, sem contar as viagens, que foram algumas e tal, tem 3 lugares que foram muito importantes para mim. Foi a Nova Zelândia, mas quando eu morei lá em Auckland, eu tinha 15 anos de idade. Foi intercâmbio de escola? Foi intercâmbio de high school. Eu fui para a Espanha fazer Direito Internacional, em Madrid também, quando eu tinha 20 anos. E depois no Vale, em São Francisco, quando eu tinha 25. Eu acho que as 3 foram interessantes. Então, por exemplo, Auckland, na Nova Zelândia, é uma das cidades mais plenas de natureza que eu conheço. Eu costumo comparar um pouco com Florianópolis, mas Florianópolis sem o trânsito ruim. Sim, ótimo, perfeito. Então. Imagine isso. Então, é realmente fantástica. Lá, 87% da população faz esportes pelo menos 3 vezes por semana. O clima da Nova Zelândia é todo um clima muito bacana. Então, quando eu penso em natureza, em bem-estar, eu sempre penso em Nova Zelândia. Aí em Madrid foi uma época completamente diferente. Eu fui com 20 anos para lá, durante a faculdade de Direito Internacional. Madrid, realmente, a Espanha, né, para festa, para bares, para comidas, é um dos lugares mais fascinantes. Eu particularmente sou apaixonada pela Espanha, então sou bem suspeita. Eu amo, moraria lá, inclusive. Eu também. Então eu acho que para quem está buscando esse propósito, a Espanha é fascinante. Realmente é difícil bater a Espanha, é difícil bater Madrid, né? Eu ainda tenho uma rixa entre Madrid e Barcelona, tem muita gente que gosta mais de Barcelona. Eu acho fantástico Barcelona, mas... Nossa, eu sou mais Madrid também. Todo mundo me questiona porque eu sou nova, né? Mas eu sou mais Madrid também. Não, Madrid é muito legal. Madrid é fantástico. Barcelona tem mar, mas Madrid tem todo o resto. Exatamente. Tem tudo. Vai pra La Latina, lá os bares são fascinantes. E o Vale, para trabalhar, eu acho que é um dos melhores lugares do mundo. Na verdade, eu acho que é o melhor lugar do mundo. É fantástico. Lá você está no futuro, você está com tecnologia. E não é só... É que a gente pensa só em tecnologia, mas toda uma maneira de pensar lá é completamente diferente. Você tem uma hierarquia que a gente chama flat, quer dizer, as pessoas são muito mais próximas. É realmente uma áurea completamente diferente. E para negócios, eu acho que é a melhor cidade do mundo hoje. Muito bacana. Eu faço pós em mídias digitais, então eu adoro essa área, porque também a gente sai do direito meio cabeça fechada, assim, por mais que a gente viaje, tudo a nossa cabeça é um pouco diferente. E agora que eu tô nessa área de comunicação, eu vejo que essa área digital é realmente muito legal e é um universo tão grande que as pessoas não dão a atenção que merece, né? Então eu acho muito legal essa tua visão de lá, que é no futuro, como você falou. Espero que a gente cada vez chegue mais perto desse futuro, né? Claro. E eu acho legal porque você tá ajudando nesses passos aí, você tá ajudando a galera
galera subir e chegar no topo ali pra saber o que é essa área mesmo. E você também, né? Tecnológica. Então, que bom, obrigado. Acho muito bacana o que você está fazendo e a gente tem que ter, eu tenho um sentimento de pertencer a algum lugar. E eu sou brasileiro, então a gente tem que fazer a diferença no nosso país, que precisa mais do que os Estados Unidos, que precisa mais do que a Europa. Então, primeiro vamos fazer a diferença aqui, vamos mudar o nosso país aqui, depois a gente pode pensar em mudar outros lugares, mas primeiro vamos mudar o nosso. E é bom também para finalizar que se alguém fizer uma pergunta, gente, não se preocupem que vai ficar nos comentários, o vídeo fica disponível e eu vou responder todos eles, junto com a ajuda do Lucas, é claro, né? Mas aproveitando esse assunto, que tem uma proposta, não está nada definido ainda, mas que até o Obama, né, presidente dos Estados Unidos, fez, de ter um visto startup. Que para fazer que as pessoas possam ficar nos Estados Unidos, por enquanto, né, porque é um projeto, 5 anos nos Estados Unidos, desenvolvam uma startup lá, fiquem trabalhando durante esses 5 anos e depois tem que ir embora. Que ao meu ver, nada mais é que venham pra cá, desenvolvam uma tecnologia maravilhosa, deixem pros Estados Unidos e voltem para os seus países de origem. Muita gente se animou, assim, eu vi, eu falo, gente, não é bem assim, né, eles realmente querem pra eles. Então acho que já tá chegando esse medo, assim, pra já ter pensado até nesse projeto, realmente os brasileiros e os outros estrangeiros que estão lá estão causando esse medo no mercado americano. A gente vai ter que ver agora com as eleições americanas quem que vai ser eleito, né? Porque de um lado você tem a Hillary que apoia todas essas coisas e de outro lado você tem o Trump que é completamente oposto a isso. Eu acho que o que eles estão percebendo, eles são muito inteligentes. Se você pegar, por exemplo, o CEO atual da Microsoft, ele é estrangeiro, ele não é americano, né? E você pegar os fundadores de grandes empresas, pegar um dos fundadores do Instagram, por exemplo, é brasileiro. Sim. Né? Se você pegar... o próprio Facebook, né? Quem viu o filme tem aquela questão que o brasileiro participou, também, exatamente. Saverin, quer dizer, eles viram que o que faz o negócio ser grande, fazer realmente a diferença, a disrupção, a inovação, vem da diversidade. Então, por isso, de novo, o Vale puxando mulheres, porque eles tinham uma diversidade cultural, mas não tinham diversidade de gêneros. Agora eles têm mulher também lá. Então, os Estados Unidos está percebendo que essa diversidade vai continuar fazendo que eles cresçam cada vez. Não é que eu seja um fã absoluto dos Estados Unidos, mas é que eu acho que eles têm algumas coisas que têm que ser estimuladas. Tem que ser valorizadas. Eu achei legal tu falar isso e eu queria saber a tua opinião mesmo, essa questão do visto aí. Então eu fiquei feliz de ver que eles estão mais abertos, assim, digamos, a receber. Eles são inteligentes, eles vão continuar com a matéria-prima deles. Que, se a gente for pensar, não é... Hoje em dia é tecnologia, se for pensar em uns e zeros que você bota num computador aqui, com 4 binários e tudo mais. Antes era petróleo e tudo mais, mas o que faz realmente um país, uma nação forte é as pessoas, é a cabeça, é a inteligência humana. Então, o que eles estão fazendo é aumentar o pool de inteligência humana para ali. Sim. E estão absolutamente certos. E isso vai, com certeza, garantir um futuro cada vez mais próspero para eles. Muito legal. Mas, gente, acho que é isso. Então, se tiverem mais perguntas de novo, comentem aqui. Amanhã eu vou fazer um post no blog com todas as dicas mais importantes que o Lucas deu, as principais informações, para vocês não ficarem de fora. E agradeço muito a tua presença, Lucas, que achei muito legal esse assunto. Fiquei com muita vontade de ir pro Vale, muita vontade mesmo. E eu espero que vocês que são novos, também o pessoal mais velho também não tá fora disso, aproveitem essa oportunidade aqui de pensar que tem como pensar fora da caixa, né? Dá pra ir além, assim, né? Então, não é uma coisa só pros novos, também pro pessoal mais velho que quer inovar em alguma outra coisa, eu acho que é válido, né? É o terceiro sonho de todo brasileiro. Então, o primeiro sonho é casa própria, o segundo é viajar, olha aí. E o terceiro sonho médio do brasileiro é empreender. Então, muito legal, gente. Tô feliz que o empreendedorismo tá realmente chegando no Brasil, finalmente, né? Espero que o pessoal comece a respeitar mesmo essas áreas que são muito legais, né? Tem muita coisa a acrescentar. Mas é isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aguardem as impressões de vocês e as eventuais perguntas. Até a próxima. Why Not Live?